A seguir, Jornal das 6. Boa noite, fique conosco, está no ar o Jornal das 6. Alunos de associações de pais e amigos dos excepcionais do Rio Grande do Sul participaram de um festival de teatro, dança e música aqui em Ijuí. No palco, eles mostraram superação e muito talento. Ao todo, 52 APAES participaram do 8º Festival Nossa Arte, que começou no domingo e terminou na terça-feira. As apresentações são divididas em 4 categorias: dança, dança folclórica, artes musicais e artes cênicas. Inicialmente é muito importante a gente estar falando, comunicando isso para vocês, mostrando o que são as APAES. Nós temos o 8º Congresso, o 8º Festival Estadual Nossa Arte. Iniciou lá em 96, em Torres, que nós fizemos o primeiro festival. E agora se realiza aqui em Juí. Cada 3 anos nós realizamos numa cidade. A importância disto é que as pessoas com deficiência demonstram a sua capacidade, demonstram o seu desenvolvimento intelectual, demonstram a sua arte, que às vezes passa despercebida no dia a dia. Aqui eu entendo particularmente que existe uma verdadeira inclusão, porque elas são incluídas, você não sente a diferença da pessoa que está no palco com uma pessoa que a gente se acha normal e a pessoa que está no palco desempenhando uma atividade. Então eles se sentem muito felizes e tu podes ver que todas as APAES têm um espaço destinado à arte, quer seja ela dança, quer seja arte cênica, quer seja até a confecção de um artesanato, por simples que seja. Cada um desenvolve a sua maneira de expressar o que sente. Então, para nós é muito importante esse tipo de atividade. As performances contribuem na saúde mental e motora dos jovens. A parte da dança, né, ela desenvolve muitos potenciais que até então as pessoas com deficiência, né, a maioria da população acredita não ter, né. Então a dança ela é muito importante assim para desenvolver esses potenciais, para aprimorar a coordenação motora, que na maioria dos casos tem algum comprometimento, né, algumas das pessoas com deficiência intelectual afeta também a parte física, então é muito importante para o alongamento, para a coordenação motora, né, até para a parte cognitiva também dessas pessoas, né. Se você não imagina que uma pessoa com alguma deficiência, né, a própria palavra diz deficiência, você já imagina que ela não possa fazer muitas coisas, né, mas bem pelo contrário, assim, a gente instiga, né, vários potenciais que a princípio a gente imagina não ter, né, mas que pelo que vocês puderam presenciar aqui, são maravilhosos. Assim, a gente fica até emocionado, né, de saber o quanto eles conseguem fazer mesmo tendo alguma deficiência. Para eles não importa quem ganha ou perde. Olhando para eles podemos perceber que a alegria de estar no palco, de dançar, cantar, está acima de qualquer prêmio. Bom, é legal, divertido, tudo. Tô gostando, muito. Amanhã apresentação, amanhã. Vamos ganhar. Isso que... Vamos! Outro ano. Feliz. Obrigada. Eu estou me sentindo feliz. Foi muito bom. O que tu tá achando do festival, do que tu já viu até agora? Maravilhoso. Maravilhoso. Espetáculo muito bom. Os vencedores da fase estadual se credenciam automaticamente para a fase nacional, que vai ocorrer no mês de novembro, em Pernambuco. Exatamente, todos os que forem classificados aqui, os primeiros ou os segundos, que quiserem participar, porque ninguém é obrigatório, mas a maioria vai, nós vamos participar em Pernambuco, em novembro, do Festival Nacional Nossa Arte, que também é um evento para a gente mostrar o que existe no nosso estado, o que a gente faz aqui, isso que a gente procura levar. Mas principalmente mostrar a capacidade de cada aluno que tem alguma deficiência. Temos uma medalha, que a gente distribui uma medalha para cada um, que é a medalha de participação. Na realidade, eu disse que é a medalha dos vitoriosos, porque eles já são vitoriosos. Como tu disseste, bem dito, eles não têm competição, eles estão desenvolvendo aquilo que eles amam, aquilo que eles gostam. Depois da abertura, nós fomos por um dos pavilhões aqui, que eu não sei qual é,
tantos que tem aqui, eles foram dançar. Esta é a realização deles, este é o envolvimento de todos. Eles se conhecem, eles trocam ideias, mas isso que é importante, eles não têm aqui uma disputa, eles têm aqui o fazer alguma coisa que eu gosto e que eu amo. Dança, homem e mulher, que cantando esta cantiga te dou o meu coração e peço sua mão e seja lá o que Deus quiser. Sua mão e seja lá o que Deus quiser. O primeiro teste rápido para o diagnóstico do Zika vírus no Brasil foi apresentado na cidade de Salvador, na Bahia. Foi lançado em Salvador o primeiro teste sorológico rápido que tem a capacidade de detectar o Zika vírus. O diagnóstico vinha sendo feito apenas por meio da técnica laboratorial. De acordo com o diretor-presidente da Bahia Pharma, a iniciativa pioneira no país coloca o estado em evidência. Nós buscamos uma solução para diferenciar uma terceira doença que circulava, diferente de dengue e chikungunya, mas que gerava sintomas também que demandava uma dificuldade diagnóstica. A partir de agora, inclusive principalmente para as mulheres em idade gestacional, ter a informação de que ela teve ou ainda não teve a infecção pelo Zika é extremamente relevante para a decisão dela de iniciar uma gestação. O aparelho é parecido com o teste da gravidez e tem um dispositivo composto por 2 cassetes portáteis. Ele colhe o sangue e esses traços identificam a gravidade da doença no organismo. O desenvolvimento do teste rápido do Zika vírus vinha sendo buscado pelo governo da Bahia desde julho de 2015. A Companhia Rio Grandense de Saneamento anunciou reajuste de 11,45% em suas tarifas. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira, depois de homologada pela Agergs no último dia 24 de maio. O índice é calculado anualmente com base em uma cesta de indicadores para o setor de saneamento e visa assegurar o equilíbrio econômico-financeiro da companhia, necessário para a manutenção dos serviços de água e esgoto com qualidade e responsabilidade. A nova tabela tarifária de serviços indiretos, que passa a vigorar em 1º de julho deste ano, estará disponível no site e nos escritórios locais da Corsã. Segundo nota do governo estadual, contribuíram para a aplicação do reajuste o atual cenário de recessão econômica e o aumento do custo de insumos como energia elétrica. Com os novos valores, o preço de 1.000 litros de água será de R$ 4,90, na tarifa básica, que é a categoria utilizada pela maioria dos clientes da Corsã. A Corsã atua em 316 municípios gaúchos e abastece 6 milhões de pessoas, o que significa uma cobertura de 99,43%. Em relação ao esgotamento sanitário, a população atendida é superior a 738 mil habitantes, representando 12,28% de cobertura. Já são 3 semanas que o Brasil tem como presidente interino Michel Temer. Ele tenta conter a instabilidade precoce de seu governo, alvejado pela saída de 2 ministros flagrados em conversas para frear a Operação Lava Jato. Nós fomos conversar com o doutor em Direito, professor Gilmar Bedin, que falou sobre a atuação do PMDBista. Confira. Após a aprovação do Senado no dia 11 de maio e com a posse do novo presidente da República, Michel Temer, se iniciou uma nova fase na política brasileira. Como foi este primeiro momento do novo governo? Olha, é um governo, como todos esperavam, um governo de transição. Por isso ele tem um conjunto de fragilidades bem significativa, mas acho que o governo Temer também conseguiu estabelecer 4 pontos de referências que estão mais ou menos consolidados. Uma referência econômica importante, a equipe que foi designada me parece uma equipe madura e com grande respaldo no mercado, isso significa que esse ponto está mais ou menos equacionado.
Parece que na política externa também há uma linha de atuação bastante consistente em relação, principalmente, a juntar a política externa com possibilidades de ganho econômico, notadamente a transferência da Agência de Exportação Brasileira para o Ministério das Relações Exteriores foi importante. Tem a parte interna administrativa do governo que acho que acabou tendo avanço no sentido de conseguir fazer com que o governo caminhasse, e o grande desafio do quarto pilar, que é o desafio político. Esse quarto desafio ainda não está, me parece, equacionado, e as próprias demissões já de 2 ministros, claramente por gravações do ponto de vista da Lava Jato, indica que esse talvez seja o ponto mais frágil do atual governo, e que, notadamente, vai um período ainda longo para a sua consolidação. Então, desses 4 pilares, me parece que o pilar político é o que está, nesse momento, mais frágil. O último ciclo da Operação Lava Jato. Olha, na verdade, a gente está assistindo, eu chamaria muito provavelmente o último ciclo da Lava Jato, que chegou então ao sistema político, e obviamente todos que estão nos ouvindo devem lembrar que o atual governo não é um governo totalmente de ruptura. Ele é um governo que traz no seu seio muitos também dos ministros que atuavam no governo anterior, e obviamente a linha de convergência entre o PT e o PMDB no governo anterior em alguma medida se mantém agora. Então a Lava Jato ainda pode incidir sobre esse grupo de pessoas, não há dúvida nenhuma sobre isso. Muito além do que já foi estabelecido, parece improvável. O que nós temos de fato são desdobramentos, agora mais do ponto de vista do PMDB, de esses reflexos dessa apuração feita pela Lava Jato, mas parece estar chegando ao seu limite. Então, nós temos aí o envolvimento do ex-presidente Sarney, do senador Renan Calheiros, temos o envolvimento de outras figuras, o Jucá também, são figuras expressivas do PMDB, mas temos que lembrar que todas as pessoas também, de alguma forma, estavam vinculadas ao governo anterior, o que significa que houve ali um ponto de convergência entre diversos segmentos políticos para buscar nas estatais e nos recursos públicos a possibilidade de financiamento de campanhas. Dilma Rousseff. Difícil se fazer uma avaliação definitiva. Claro que a possibilidade sempre existe. Contudo, sempre que a gente pensa nessa possibilidade, nós temos que avaliar o que significaria isso para o país. Bom, do ponto de vista mais imediato sem dúvida, uma possibilidade, seria apenas necessária a mudança de alguns votos no Senado, mas parece improvável do ponto de vista mais amplo do sistema político. Por quê? O sistema político, ao tomar uma decisão como essa de afastamento do governo, deve ter ponderado de maneira muito madura as suas consequências. Voltarmos hoje à possibilidade da Dilma voltar, da presidente Dilma voltar ao governo, teria um conjunto de riscos imenso para o país. Por exemplo, o que aconteceria com a economia? Quem seria possivelmente o ministro da Economia? Tudo isso seria bastante difícil encararmos em termos de Brasil. Claro que politicamente isso é possível, mas parece bastante improvável do ponto de vista do sistema político. Por quê? Os senadores, ou mesmo os deputados, quando da decisão do afastamento do governo, devem ter ponderado todas essas possibilidades e, obviamente, visualizavam no governo que se estava estabelecendo algum nível de estabilidade. Hoje o governo Temer tem um nível de estabilidade, mas talvez não o suficiente para pensarmos no retorno do governo Dilma, que provavelmente causaria, do ponto de vista econômico, uma grande confusão no país. Eleições 2016. 2018 ainda está bastante longe. Antes disso, nós temos a eleição de 2016, que ela deve estabelecer uma nova base política para o país. Provavelmente o PMDB, que hoje está no governo, sofre algum desgaste. O PT, que acabou liderando o Brasil nos últimos 13 anos, vai sofrer, a meu ver, um grande desgaste. Bom, e desse processo, qual o partido que tende a se fortalecer? Ainda não está totalmente claro. Bom, é um partido mais tradicional, como o Partido da Social-Democracia Brasileira, o PSDB, ou emerge das urnas o PSB, o Partido Socialista, ou mesmo o PSD. Ainda não está claro qual a tendência tende a se tornar a maioria. Mas, obviamente, parece evidente que o PT tende a encolher bastante significativamente e também o PMDB. Obviamente, é um quadro que surge de 2016 que vai projetar 2018. Luiz Inácio Lula da Silva e as eleições 2018. É sempre um grande candidato, ele tem a faixa de 20% dos votos, mas tem também nesse momento uma grande rejeição. Vai depender muito do que acontecer com o Lula em termos da Lava Jato. Bom, Lula vai conseguir sair da Lava Jato sem nenhuma condenação? É um cenário.
Ele sai da Lava Jato com alguma condenação e, portanto, uma condição de não elegível em 2018, é uma outra possibilidade. Então vai depender muito do que vai acabar acontecendo aí. Claro que muitos dizem que Lula de 2018 será um Lula muito diferente dos Lulas das eleições anteriores, que era uma pessoa que gozava com uma aceitação de 60%, 70%. Hoje tem uma aceitação de 20%. O que parece que a própria eleição de 2016 indica que o PT e, portanto, também o Lula vão voltar a ter uma característica política de mais ou menos 1989, tendo aí, portanto, 15% a 20% do eleitorado brasileiro. Isso, por si só, não é suficiente para eleger um presidente da República, seja o Lula ou não. Então, devemos esperar para ver como a Lava Jato ela se encerra nesse ciclo que parece caminhar para o seu final.